Pronto, nono ano. Agora a gente vai para a correção do exercício sobre, eu vou até colocar aqui, viu? Equação química. Certo? Tem 3 questões que eu coloquei lá, certo? No PDF, além de um resumozinho, porque eu achei melhor fazer o resumo, porque no livro estava com a linguagem muito rebuscada, porque vocês sabem, como eu já falei desde o início do ano, quando a gente estava tendo ainda aula presencial, que esse livro de vocês, essa edição nova, fala como se vocês começassem, já tivessem tido conhecimento da química desde o 6º ano, e não é a realidade de vocês. Vocês começaram a ver a química esse ano. Antes, a edição anterior do livro de ciência de vocês era ciências puras. O que eu digo ciências puras era somente o quê? Meio ambiente e seres vivos. Agora, com essa edição, começa-se a ver a química e a física, além de ciências, seres vivos e meio ambiente, desde o 6º ano. Então, a gente tem que estar fazendo, como eu digo a vocês, eu tenho que estar fazendo, no caso, uns ajustes para a realidade de vocês, certo? Mas vamos lá, vamos voltar. Eu mostrei aquela síntese para vocês, que está acima do exercício, certo? Eu fiz aquela síntese, mandei, enviei para o grupo, como também fiz a explicação. A questão de número 1. Todas as 3 eu coloquei bem facilzinho, no nível simples, no nível bem introdutóriozinho, básico, para que vocês possam chegar no 1º ano já tendo uma ideia do que vem a ser uma equação química, certo? Quando é que ela está balanceada. E quais são os componentes que formam uma equação química, tá certo? Porque chegar no 1º ano de química sem saber isso, aí já vai chegar ruim. Mas sabendo pelo menos isso aí, já vai ajudar o professor, certo? Então, vamos lá. O que é uma equação química? Equação química é a representação de uma reação química. E uma reação química, ela é representada pelo quê? Pelo que a gente estava acabando de ver. Representada por elementos químicos e símbolos, formando as fórmulas, certo? Então, por exemplo, aqui, vou dar uma coisinha aqui bem básica. Ó. Eu tenho H2 reagindo com O, aí produz o quê? H2O. Então, vejam, eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, esse mais aqui indica reagindo, tá? E o O, oxigênio, isso aqui significa essa seta produz ou produzindo o quê? O H2O, que é a água. Tudo que está antes dessa seta daqui, a gente chama de reagente, certo? Tudo que está depois da seta, a gente chama de produto. Ô, professora, vai ter sempre um produto só formado ou pode ter mais de um produto? Pode ter mais de um produto. Para agora, o que é importante vocês saberem? Que o que está antes da seta é chamado de reagente e o que está depois é chamado de produto. E no caso, o que a questão diz, né? O que é uma equação química? A equação química é o quê? A representação de uma reação química, certo? É a representação, tá assim direitinho, para vocês visualizarem direitinho. O que é uma equação química? É a representação de uma reação química. E uma reação química de que é formada? É isso aqui, ó. Isso aqui tudinho é uma o quê? Reação química, certo? Isso aí tudinho é uma reação química, certo? Então, quer dizer que uma reação química é formada por reagentes e do outro lado da seta é chamada de produto ou produtos. O que tiver antes dessa seta a gente chama de reagentes. O que está depois da seta a gente chama de produtos. E esse sinal aqui significa reage. Antes da seta a gente diz hidrogênio reage com oxigênio, produzindo isso aqui que a gente chama de água. E se tivesse outra coisa, o I depois, o mais depois da seta a gente chama I. Antes da seta a gente diz reage. Então, recordando.
O mais, antes da seta, a gente diz que reage. O mais, se tiver depois da seta, a gente lê como i, certo? Mais, antes da seta, é como se fosse reage, ou reagindo, certo? Depois da seta, se tiver o mais, a gente lê como i. Então, recapitulando, o que é uma equação química? É a representação de uma reação química. Então, isso aqui, ó, é uma reação química. E uma reação química é formada pelos símbolos que a gente viu agora há pouco. E esses símbolos vão formar as fórmulas que a gente também viu agora há pouco. Que na reação química dá-se o nome antes da seta de quê? Reagentes. E depois da seta dá o nome de produtos. Ok? Então, vamos lá agora para a segunda questão. Diz aí, ó. Aí já dei até a resposta, né? Antes, explicando a primeira questão, já fiz tudo, eu acho aí, ó. Diz, como são chamadas na equação química, ó. Perdão, aqui é uma reação química, certo? Que está representada, isso aqui é recapitulando, isso aqui é uma equação química que está representando uma reação química. Então, diz, como são chamadas na equação química as moléculas ou substâncias antes da seta? Tanto faz, professora, dizer aqui que isso aqui é uma equação química ou uma reação química? Não se preocupem não, porque tudo isso aqui vai formar ou é, na verdade, uma reação química, certo? Representada, pode-se dizer, quimicamente ou matematicamente, chamada de equação química. Então, o que está antes da seta a gente chama de quê? Reagentes. Então, a letra A, a gente diz que é o quê? Reagentes. E a letra B? Depois da seta, a gente diz que é o quê? Produtos. Então, eu já fui ajudando a vocês com a explicação da questão 1 para responder a questão 2. Mas pela minha explicação lá na videoaula do YouTube, eu acho que vocês entenderam também. Acho que já deu para consertar, que posso dizer, acertar. Questão 3. Complete as moléculas dos reagentes ou produtos, ou seja, o que vem antes ou depois das setas, nas reações químicas abaixo. Aí tem a letra A, B e C. Teve alunos que enviou para o meu privado com os nomes. E não era para ter colocado os nomes assim. Aqui antes da seta é reagente, depois da seta é produto. Não. Era para colocar os símbolos que estavam formando ou os produtos ou os símbolos que estavam formando o reagente. Na letra A, tá em uma lacunazinha, não é isso? Aí tem produzindo o H2O. É justamente aquela que eu botei lá em cima, ó. H2 reage com O, produzindo H2O. Então, era para ter preenchido assim. E olha que eu já coloquei mais fácil para que vocês tentassem juntar e assim formar a equação completa. Letra B, tem aí, ó, o sódio, Nazinho, reagindo com cloro. Ô, professora, a gente não tem o nome não, mas naquela tabelinha que eu disse daquela página já tem os elementos químicos. Não se preocupem, não fiquem agoniados, que vocês vão ver ainda tabela periódica, aí vai ter que decorar mesmo uma boa quantidade de símbolos, viu? E de nomes de elementos químicos, tanto o símbolo como o nome que representa aquele símbolo. Então, N grande com Azinho é o sódio. O C maiúsculo com o L minúsculo é o cloro. Então, sódio reagindo com cloro, aí tá a lacuna, vai produzir o quê? NaCl, que é o cloreto de sódio. Que danado é o cloreto de sódio? O sal de cozinha, que a gente usa para dar sabor aos alimentos. Aqui, ó. Sódio, cloreto de sódio, que é o NaCl, é o sal de cozinha, quando juntou, ó. Então, sódio reagindo com cloro, produziu cloreto de sódio, que é o sal de cozinha.
Isso aqui é uma equação de uma reação química antes da seta, antes da seta reagente e depois da seta produtos. E a última equação tá como? Tá o carbono reagindo com dois átomos de hidrogênio. É porque no computador não sei colocar esse 2 pequenininho não, viu, gente? Desculpa aí a vergonha nessa questão aí. Eu não soube colocar o 2 pequenininho, por isso que aqui eu tô colocando pequenininho e lá na tarefa de vocês não tinha pequenininho. Aí vai produzir o quê? Ó, vai produzir o quê? O C2H2. Agora essa substância aí eu não sei, mas aí é só para formar mesmo. Carbono reagiu com... Eita, foi eu que errei agora, perdão. Vamos corrigir isso aqui. Tava ali, fui olhar ali uma coisa, me entreti. Certo? Vamos lá. C, que é o carbono, reage com duas... aqui a gente faz uma multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. Certo? Quando está esse númerozinho daqui, maior, com esse menorzinho aqui, a gente multiplica 2 vezes 2. Embora vocês não iam acertar isso, porque eu não consegui fazer na digitação esse 2 pequenininho. Certo? Então, 2 vezes 2, 4. Então, a gente iria formar qual produto? O carbono com 4 moléculas de hidrogênio. Isso aqui é o metano, que é um gás inflamável, certo? Metano. Eu conversando antes, não tinha nem prestado atenção que eu tinha colocado metano, que é um gás do botijão de cozinha, o metano. O gás de cozinha, ó. Não, o gás de cozinha é outro, perdão, é o metano, mas é um gás venoso, ou inflamável, prejudicial, certo? Então, desculpa, eu estava desatenta, olhei isso aqui, na hora que fui olhar, desviou minha atenção, errei. Ó. Então, C de carbono reage com 2 átomos de hidrogênio, só que esse 2 aqui lá no exercício está grande, né? E vocês iam errar por causa dessa minha digitação. Mas aí multiplica, quando for nesse caso, antes da seta, ó. 2 vezes 2, 4. Então, ficou 1 carbono com 4 átomos de hidrogênio. Então, ficou o CH4, que é o metano. É obrigado a gente saber, professora, que isso aqui é um metano, que isso aqui é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que isso aqui, o H2O é a água. Não, vou até botar aqui, ó. Isso aqui é a água. Não é obrigado. Para agora, o importante para vocês é vocês saberem que isso aqui é uma equação de reação química, ou é uma equação que está representando uma reação química. O que está antes da seta são os reagentes, o que está depois da seta são os produtos, e que é bom ou importante que vocês já tenham conhecimento, no caso, de alguns símbolos e os seus nomes, para que assim vocês já possam ter noção de algumas fórmulas, de algumas moléculas, como eu já mostrei aqui, da água, do cloreto de sódio, mas não é obrigado já saber agora, tá certo? Então, quem acertou fazendo assim, ótimo. Já está bem adiantado assim, já entendeu bem direitinho. Quem não acertou, fez errado, mas pelo menos passou a entender agora, ótimo. Já ficou equiparado, quem já tinha acertado antes. E quem não está entendendo, eu vou deixar esse meu esquemazinho aqui montado e vou, no caso, tentar esclarecer quem recorrer ao meu privado, tá certo? Então, espero que vocês confiram direitinho aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Abraço em todos.